Eu tô lendo aqui a notícia de que as contas bancárias da esposa do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro estão bloqueadas. Segundo o próprio deputado, ele mesmo teve as contas bloqueadas recentemente e agora a esposa estaria com as contas bloqueadas por ordem judicial. O STF não confirma que isso tenha sido feito, mas a gente sabe que muitas das medidas do STF não são anunciadas. E essas decisões de bloquear contas bancárias aparecem para a pessoa na hora em que ela vai movimentar a conta, ou seja, a esposa de Eduardo Bolsonaro, nora do ex-presidente Bolsonaro, teve agora, esta semana, impossibilitadas as movimentações financeiras na sua conta bancária. Isso é comunismo puro. No fim de semana eu estive num evento do jornal Epoch Times em que eles estavam lançando um livro sobre o comunismo, o Partido Comunista da China. E no evento de lançamento eu ouvi um depoimento muito triste, muito chocante até, de uma chinesa de mais de 70 anos que conseguiu imigrar, conseguiu fugir do regime comunista chinês e migrar para o Brasil. E uma das coisas mais impressionantes que ela contou é que o bisavô dela tinha sido governador de uma província e por conta disso, por tradição na cultura antiga chinesa, era construído um mausoléu, então havia um mausoléu no local onde ele estava enterrado. Quando ela era criança e o regime comunista foi implantado na China, destruíram esse mausoléu no processo de revolução cultural e jogaram os restos mortais do avô dela no rio da cidade e saíram alardeando que era para destruir qualquer imagem de herança burguesa no país. Então é exatamente isso que o comunismo faz. Ele pune as outras gerações, ele pune pessoas próximas para tentar atingir alguém que está sendo perseguido. No caso aqui do Brasil, a esposa de Eduardo Bolsonaro. No Brasil não, porque ela está nos Estados Unidos com o marido e com os filhos, mas ela está sendo atingida sem ser sequer investigada. É um absurdo isso que está acontecendo. E eu lembrei também de outro caso semelhante a esse, que foi o da esposa do ex-deputado federal Daniel Silveira, que está preso, perseguido por esse regime do PT-STF, sem ter cometido crime algum, apenas por palavras. Não foi processado por injúria, calúnia nem difamação, o que sim está previsto no Código Penal. Ele foi preso por ter falado palavras duras demais e críticas demais contra ministros do STF. A esposa dele também teve as contas bloqueadas. Além de casada com a pessoa que estava sendo investigada e que depois foi condenada, ela era advogada de Daniel Silveira. Então tem duplo erro aí nesse bloqueio de contas bancárias da esposa de Daniel Silveira. A filha do jornalista Oswaldo Eustáquio também foi punida, teve contas bancárias bloqueadas porque o pai estava sendo investigado na época com pedido de prisão decretada também apenas por palavras ditas. No caso dele, isso fere a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, os artigos da Constituição que se referem a esses direitos dos brasileiros. Então a gente precisa estar aqui sempre expondo esses excessos do STF, e excesso parece até eufemismo nesse momento, porque é tanto absurdo que é cometido ali, mas a gente precisa estar expondo sempre para mostrar que não, isso não é uma corte de justiça, isso é um tribunal de exceção numa ditadura do judiciário implantada com o aparelhamento do STF por Lula, Dilma e Temer, que foi eleito junto com a Dilma pelos petistas.